Olá, você está no canal Lendo com a Beth. Continuação da leitura do livro João Paulo II, o Papa dos Milagres, parte 17. Um Papa abre as janelas. No plano político, já havia há muito tempo o boato no Vaticano de que Karol Wojtyła possuía dons proféticos. Esse boato de que o Papa João Paulo II podia ver o futuro surgiu nos anos 1980. A secretária de Estado tentava há décadas continuar a velha orientação da convivência pacífica com o comunismo. O secretário de Estado cardeal Agostinho Casaroli, que foi de 1º de julho de 1979 até 1º de dezembro de 1990, acreditava que a Igreja Católica ainda precisaria conviver muito tempo com o Império Soviético. Ele queria continuar com sua cautelosa política de aproximação, sobretudo não queria briga com os poderosos comunistas. Karol Wojtyła, ao contrário, nunca escondeu que estava convencido de que o Império Soviético ruiria em pouco tempo. Ninguém no Vaticano acreditou que o Papa podia ter razão. Mesmo a política Ronald Reagan partia do pressuposto de que os estados do Pacto de Varsóvia ainda dividiriam o mundo em leste e oeste durante um longo tempo. Talvez ninguém no mundo se ocupasse profissionalmente na década antes da queda do muro, tanto com a questão de se o Império Soviético poderia ruir, como o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Caspar Weinberger, que esteve no cargo durante o governo de Ronald Reagan entre 1980 e 1987. Ele não escondeu sua convicção de que os Estados Unidos ainda teriam que viver durante décadas com a existência do Império Soviético. O diplomata alemão Dr. Michael Schäfer, que trabalhou no Ministério Exterior de Bonn entre 1984 e 1987, fez parte daqueles que diziam sem floreios que, pelo menos na Alemanha Ocidental, poucos contavam com a queda do Muro de Berlim. O Papa João Paulo II, ao contrário, estava convencido de que a queda do Império de Moscou estava próxima. Ele não gostava do modo cauteloso com que seu secretário de Estado se preparava para a longa convivência com os soviéticos. Ele abominava, sobretudo, as concessões a Moscou, que pareciam covardia para os olhos dos católicos do leste. Assim, Agostinho Casaroli tem parte da culpa de que na Hungria, em 1964, conhecidos agentes secretos do Partido Comunista Húngaro tinham recebido a bênção de bispos. O cardeal Giovanni Latiolo, durante muitos anos diplomata e chefe de seção na Secretaria do Estado, me descreveu em seu escritório, na governadoria, a difícil relação dos homens. Karol Wojtyła e Agostinho Casaroli tinham opiniões diferentes sobre como tratar com os comunistas. Às vezes, o Papa gritava com Casaroli. Eu vi isso, mas ele se desculpava imediatamente depois. Uma circunstância lendária de Cracóvia cunhou o encontro do Papa por décadas. Durante a visita em junho de 1983 a Cracóvia, 10.000 pessoas se reuniram diante da antiga sede do outrora bispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, na Praça dos Franciscanos, número 3. A polícia secreta polonesa informou os bispos poloneses que João Paulo II ia manter as janelas fechadas. Quando o Papa entrar no quarto aqui, a janela fica fechada. Não queremos problemas, disse o funcionário do serviço secreto, de acordo com lembranças de testemunhas. Quando Karol Wojtyła finalmente entrou no quarto, os padres e bispos poloneses lhe pediram não provocar a polícia secreta. Mesmo que quisesse cumprimentar as pessoas do lado de fora, pediam para que, por favor, abrisse mão disso para não provocar agitação. Afinal de contas, o clero polonês ainda tinha que viver muito tempo com os comunistas. Mas Karol Wojtyła não obedeceu. Ele foi até a janela, abriu e mostrou aos fiéis que não tinha medo dos comunistas
e não cogitava obedecer-lhes, e que também não acreditava que ainda os se teria que arranjar durante muito tempo com Moscou. O que separava Agostino Casaroli e Karol Wojtyła era, sobretudo, que Wojtyła conhecia os comunistas. Ele lutou atrás da cortina de ferro, por exemplo, por sua igreja em Nova Ruta. Casaroli só conhecia o comunismo de salas elegantes em que negociou. Para a decepção de Casaroli, o Papa discutia muitos problemas relacionados com os estados do Pacto de Varsóvia com seus amigos poloneses, cardeal Marian Jaworski, seu secretário Stanisław Dziwisz e outros confidentes, e em polonês. Agostino Casaroli não sabia polonês. Depois de sua morte, encontraram em seu apartamento livros de polonês. Aparentemente, ele tentou aprendê-lo. Portanto, sempre havia briga entre Agostino Casaroli e Karol Wojtyła sobre o fato de que Casaroli não queria provocar de jeito algum os soviéticos. Casaroli era contra qualquer ação que Moscou pudesse considerar uma provocação. Mas um caso extremo separava o Papa e seu cardeal secretário de Estado, os combatentes católicos contra o comunismo ateu. Durante a Guerra Fria, existiam numerosos grupos de esquerda que demonstravam, polemizavam e até lutavam com armas contra tudo que vinha do Ocidente. Desde estudantes revoltados até terroristas, no lado esquerdo tudo estava representado. Os católicos conservadores, ao contrário, tendiam a rejeitar tudo que fosse extremo. Não houve uma onda de procissões por todo o mundo contra o comunismo. No máximo, alguns padres pregavam no Ocidente sobre os grandes problemas da Igreja Católica atrás da cortina de ferro. Enquanto o lado esquerdo produziu toda uma geração de ativistas contra o Ocidente, os católicos pareciam inativos, mas isso não era inteiramente correto. Havia uma exceção, o grupo que tinha como exemplo o padre Wilhelmfried van Straten. O padre, nascido em 1913, nos Países Baixos, fundou no ano de 1947 a Ajuda aos Padres do Leste, que 5 anos mais tarde mudou de nome para a organização que está no mundo todo, Ajuda à Igreja que Sofre. Um dos quartéis-generais era Kuenstein em Taunus. A intenção da organização é ajudar todos os padres que estão acuados. A maior parte dos padres em necessidade na época, naturalmente, vivia no bloco oriental. A maioria dos membros dessa organização conservadora era inofensiva e simplesmente coletava doações para contrabandeá-las de algum modo para trás da cortina de ferro. Mas também havia simpatizantes dessa organização, homens e mulheres, para quem isso não era suficiente. Eles queriam ações concretas para apoiar os cristãos do leste europeu e, para isso, se expunham ao perigo de serem mandados para um campo penal soviético. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.